E aí, pessoal, como vocês já sabem, esse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre o Revonext QT2. Não é uma análise muito profunda, é mais para poder passar informação sobre esse fone, mostrar como é que ele é e tudo mais. Aqui no Brasil não existe um fórum muito grande para discussão de fone, principalmente fone chinês, né, que é um nicho. Esses fones mais acessíveis. E a maior parte das informações que tem disponível na internet está no YouTube, né? E principalmente sobre os fones da KZ. As pessoas não conhecem muitas outras opções além dos fones KZ, que são fones muito bons, mas existem muito mais outras opções que o pessoal discute bastante lá fora. E um dos caras que mais tem chamado a atenção ultimamente é esse fone, o Revonext QT2, que é um fone híbrido, né, que ele tem esse design bem parecido com o Casis S6, na verdade é uma cópia, né, do design do Casis S6, que por sua vez é uma cópia de um design da Campfire Audio, um fone de não sei, mais de $200, sei lá, e a Revonext copiou esse mesmo design. Esse fone é um híbrido com 3 drivers, 2 drivers dinâmico e uma armadura balanceada, né? Ao passo que o Casis S6 tem 4 drivers e o Casis S10 tem 5 drivers. Mas isso de forma nenhuma define a qualidade de um fone, tá? Existem fones com um driver só que são muito superiores a fones com 3, 4 drivers. Então a gente não pode se ater a isso aqui. Esse fone, ele hoje em dia está sendo considerado por muita gente um dos melhores abaixo de $50. Ele está bem no limite dessa faixa de preço, tá? Então ele é um pouquinho mais caro que o Casis S6 e o Casis S10. Mas você pode comprar esse fone aqui com cupom por $40 facilmente. Você pode achar o cupom no Audio Budget ou então outros sites que fazem reviews. Eu posso, se alguém quiser, eu posso colocar aí nos comentários, etc. Eu passo para vocês, falo como é que faz direitinho. E na minha opinião, esse fone é um custo-benefício muito bom. Eu já tive o Casis S10, não está comigo mais, que eu vendi. Eu já tive o Casis ST, já tive o Casis S3, tenho um Casis SR, que é um fone muito parecido com o Casis S10 e que muitas pessoas acham superior ao Casis S10, e eu acho esse fone aqui superior ao Casis SR, tá? Então, para vocês terem uma ideia, assim, esse fone aqui ele está no topo quando a gente está falando de fones chineses, né, abaixo de $50. Então, ele é um fone muito interessante. Ele é um fone de metal, ele vem com esse cabo aqui. Vou mostrar o cabo para vocês como é que é. É um cabo parecido, ele é melhor do que o cabo que vinha com o KZ ZS6, é bem parecido com o cabo que vem no Casis SR, que é um cabo um pouquinho menor. Ele não chega a ser que nem o cabo do Casis S10, tá vendo? Mas ele tem um ponto positivo que ele não enrola tanto quanto o fone do Casis S10. Ele tem um cabo removível, é o mesmo padrão dos fones KZ, então os fones KZ vão funcionar aqui, tá? 75 milímetros de 2 pinos. O conector aqui é o mesmo do Casis S10. Então, vamos falar agora sobre o som desse cara. Vou falar então do que importa, que é o som. A assinatura do Revonext QT2 é em V. O objetivo desse fone é ser revelador, né, através dos dois extremos do espectro sonoro, tanto no grave quanto no agudo. Ele tem uma extensão muito boa e os médios recuados. Essa é a assinatura do Revonext QT2, que é a assinatura característica de todos os fones KZ. Agora, a diferença do Revonext QT2 para o que a KZ vem oferecendo até o momento é a forma com que esse trabalho é feito. Para mim, o Revonext QT2 ele é mais sofisticado, mas ele preserva a mesma filosofia de som do que esses fones KZ. Então, eu vou comparar ele um pouquinho com o KZ SR, que é um fone bem conhecido no mercado brasileiro e que muita gente ainda considera como o melhor KZ. Muita gente considera o KZ SR melhor do que o KZ S10,
que é um fone mais musical e menos detalhado do que a KZ vinha fazendo costumeiramente. Então, assim, o Evonext QT2 ele tem uma textura nos graves que tem uma extensão até as frequências mais baixas do espectro. Ele tem um subgrave muito bom, ele tem um médio grave muito bom. Então, assim, ele tem uma extensão muito boa, oferecendo uma textura de som, uma textura de grave superior àquilo que a KZ vem fazendo até hoje. Então ele tem um pouquinho menos de volume de grave do que o KZ ZSR, que é para mim um pouquinho exagerado, o tanto de grave que o ZSR tem, mas ele tem muito mais textura, ele é muito mais sofisticado. Assim, o grave do Revonext QT2 em questão de qualidade, ele tá para ser alcançado ainda pelos fones da KZ. Isso não foi alcançado pela KZ até hoje. O tanto de textura e definição no grave que o Revonext QT2 tem. Os médios do Revonext, ele tem um timbre muito mais natural. Ele tem um médio mais aveludado do que o médio do KZ ZSR, por exemplo. O KZ ZSR, ele tem talvez o melhor médio que a KZ foi capaz de fazer até hoje. E mesmo assim, o médio do Revonext é superior. Então, as vozes, as guitarras, elas soam com mais textura. As vozes são mais aveludadas e mais próximas do ouvido do que o KZ ZSR. O KZ ZSR ele apresenta as vozes bem próximas do ouvido. Só que o timbre ele não é tão natural e tão preciso quanto no Revonext, né? E aí o Revonext acaba sendo superior nisso. Falando agora dos agudos, o Revonext ele tem um pouquinho menos de agudo do que o KZ ZSR. E os agudos são uma parte criticada no KZ ZSR por algumas pessoas que falam que os agudos cansam, que machuca o ouvido, que tem muita sibilância, né? Que é aquele sabe? Quando você está ouvindo a música e fica as pessoas acusam o ZSR de ter isso. Pra mim, eu não ouço isso, já me acostumei. Eu consigo perceber um pouquinho de sibilância, mas não me incomoda. O ZSR, ele tem menos sibilância, muito menos, né? Que esse muito menos. E tem os agudos mais para frente, os agudos mais altos, mais altos que eu tô falando assim, mais para frente na frequência sonora, né, que são os pratos de bateria, etc. Nos SR são um pouquinho mais altos, mas eles, para mim, são muito bons. Então, assim, o Revonext ele tem um pouquinho só menos de agudos, mas ele apresenta micro detalhes, talvez tão melhor ou tanto quanto o KZ ZSR, porque os médios são mais definidos, porque os agudos acabam, que os graves acabam colorindo menos o som, então os micro detalhes acabam aparecendo mais no Revonext QT2. Um ponto positivo que o KZ ZSR tem, que o QT2 não supera, é o soundstage. O soundstage no KZ ZSR é maior do que o Revonext, mesmo o soundstage do Revonext sendo muito bom. O soundstage é o palco sonoro, tá? É a percepção de espaço que você tem no som. Então, assim, do jeito que eu tô falando, parece que o KZ ZSR é um fone ruim, né? Não é. O KZ ZSR é um fone sensacional, cara. Pelo preço dele, é sensacional. Só que o Revonext QT2, ele apresenta a mesma filosofia de som, fazendo tudo de uma forma um pouquinho mais madura, um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais definida, mais controlada do que o KZ ZSR. Então, assim, o KZ ZSR é um fone espetacular, com uma dinâmica muito boa, com detalhes muito bons, só que ele acaba cansando muito a audição. Sabe, você está ouvindo ele, o seu ouvido fica cansado, porque é muito grave, muito agudo, acaba colorindo um pouco a música, acaba soando um pouquinho artificial. Já o Revonext 2 não, você entra mais na música, o seu ouvido cansa menos, a sua audição cansa menos, mesmo o som tendo uma dinâmica e um detalhe surpreendente. Então ele é mais musical do que o KZ ZSR, mesmo sendo um fone em V, porque ele te coloca dentro da música e te faz esquecer
mais facilmente que você está ouvindo uma gravação, você está ouvindo uma gravação digital. Ele é um pouquinho mais natural. Então, isso é muito difícil de fazer, tá? A diferença de preço não é pequena, só que a cada vez que você vai subindo, cada vez fica mais difícil de você corrigir essas falhas. E essas falhas que o Revonext corrige, que é textura no grave, que é definição no médio, isso são coisas raras de se achar. E o Revonext faz isso muito bem. Então, assim, não compare o Revonext com um fone natural. Ele é um fone em V. Não compare o grave dele com o grave de um fone natural. Não compare o médio dele com o médio de um fone natural, né? Então, assim, vaza grave para o médio, sim, se você for analisar muito tecnicamente. E tem todas essas limitações que um fone de $50 em V tem. Mas, para mim, ele é talvez o melhor do mercado com essa proposta dos que eu pude ouvir e dos que eu tenho conhecimento. Então, assim, eu recomendo muito esse fone, tá? Espero ter esclarecido, ajudado alguém aí.